ou no Anteriormente, trabalho, ou na rua, no canal da Fer verificar Falcão. o que quer que seja. Ok, vamos para a próxima parte. Então falamos do Covid, falei sobre a questão do confinamento. E aí, só para fazer um ponto, né? Hoje estou gravando esse vídeo para vocês em 23 de novembro. Acabei de ver no site do Ministério, são 4.452 novos casos em 24 horas, o que significa uma baixa de 66%. Então, para vocês imaginarem como que tava aí nos dias anteriores, né? Então tava bem mais alto que isso. Porém, uma alta de 42% de internações em UTI. Foram 243 novos casos em 24 horas, né, de pessoas internadas em UTI. Pra vocês terem uma ideia aí de como a gente tá. Aí o que aconteceu? Vamos para a terceira parte deste vídeo, né, que é o quê? Greves e manifestações. Porque a galera ficou louca, né? Então, pra começar, as escolas então não vão fechar. Ensino superior, sim, tudo que pode ser feito de casa vai ser feito de casa, mas as escolas continuam. E aí teve escola que não gostou. Por quê? As crianças e os adolescentes não são infectados ou não desenvolvem sintomas graves, mas os adultos que trabalham com elas, sim, né? Então, os professores, os auxiliares da escola, né? Todos aqueles que estão em contato com essas crianças e adolescentes são mais velhos e podem, sim, ser contaminados e desenvolver, né, casos mais graves da doença e passar para aquelas pessoas que vivem com eles. Então, teve escola que já começou a se manifestar desde o começo de outubro. Então, eles já estavam se manifestando antes de se fazer o confinamento, porque eles já estavam contra essa ideia de voltar a ter aula, né? Teve setembro. Já viram que teve gente contaminada, né? Gente do pessoal que trabalha, né, na escola, contaminada, não estavam satisfeitos com as condições, né, sanitárias, no sentido, não tem como, né, são crianças e jovens, ficar de máscara certinho, né, o tempo todo, trocar a máscara manhã e tarde, lavar a mão, né, não ter contato. Eu acho que vocês devem ter uma ideia que é praticamente impossível, né, fazer isso, inclusive com crianças pequenininhas, né. Enfim, já estavam manifestando, depois do pronunciamento do confinamento, piorou ainda mais. Então, muitas escolas em greve e fazendo manifestação por conta disso. Falando, não temos condições de trabalho, né? Não podemos aceitar trabalhar nessas condições, tem risco de infecção, sim, né? Então, muitas escolas fizeram greve. Não é nacional, né? Cada uma escolheu, tem certas regiões, mas as manifestações são um pouco, né, nacionais aí em tudo quanto é canto, porque o pessoal não tá satisfeito. Greves também de ônibus e trens, né? Então, certos meios de transporte que também foram greves regionais. A gente teve em Marseille, Auvergne e em Besançon. Né? Então, essas greves também por conta de condições de trabalho. Tivemos greve dos Correios, né? Então, ó, não é só no Brasil, né? O pessoal que sempre acha. E tá vendo tudo isso? Eu tô falando desde outubro, né? Tem um site que chama C'est la Grève, onde você tem o calendário das greves, porque tem tanta greve que eles têm que organizar. Daí põe o calendário pra galera saber greve do que, aonde e de quando a quando, né? Então, tudo isso só agora de outubro pra novembro, tá? Greve dos Correios por falta de efetivo, né? Então eles estavam se manifestando, porque isso não é recente, isso já vem de pelo menos 2 anos, né? Cada vez menos pessoas querem trabalhar nos Correios, já por conta das condições de trabalho. Muitas pessoas acabaram saindo dos Correios, né? Se demitindo, e agora eles estão com poucas pessoas, poucos funcionários. E aí acontece de ter locais em que na agência de Correio só tem uma pessoa, um funcionário, que tem que lidar com até 150 pessoas por dia, né? Então, muita coisa, eles estavam reclamando, né, dessas condições de trabalho, falta de efetivo. Greve nacional das escolas foi feita no dia 10 de novembro. Essa foi para se manifestar pelas condições de trabalho, pelas condições, né, da questão do Covid-19. E daí isso foi nacional, então um dia em que eles fizeram paralisação nacional para fazer essa manifestação e chamar a atenção do governo. Greve nacional da saúde, essa greve também. A greve da saúde, eu também tenho que fazer um vídeo só sobre isso,
para explicar para vocês, porque também não é de hoje, né? Como essa questão dos Correios, não é algo que se agravou por conta do Covid, não, né? Os problemas que a gente tem enfrentado na área da saúde já vem de alguns anos e são resultado de certas escolhas políticas das últimas décadas, vamos colocar assim. Então é algo complexo que não começa em 2020, né? Começa aí já, né, lá pelos anos 2000 e vem se agravando. E para isso eu tenho então que explicar bem para vocês, fazer um pouco nesse ponto de vista histórico, político-social, e chegar na questão das manifestações atuais e, né, então assim, já havia um monte de coisa que não andava bem e só se agravou com o Covid-19, porque aí a gente pega um sistema público que já está muito fragilizado, sendo sucateado há certos anos, com uma pressão pela privatização. Acho que vocês já conhecem um pouco essa história, né? E aí o que acontece? Chega uma crise sanitária dessa e pronto, né? Aquele teto de vidro quebra com o peso dessa bomba, né, colocada aí. Então não tem como, né, não atingir já essa fragilidade aí do sistema de saúde. E aí os profissionais da saúde, né, explodiram, não conseguiram mais aguentar. E a gente tá vendo manifestações cada vez mais frequentes e nos mais diversos pontos da França, porque é um pouco uma crise nacional, né? Não é uma coisa só na minha região ou só na região parisiense, porque, né, é a capital e é uma metrópole, não, é nacional. Inclusive com a questão de falta de médicos no interior da França, né, em certas localidades mais distantes das grandes cidades, né, que também é um pouco que a gente já conhece, né? Mas enfim, tudo isso vou falar melhor no outro vídeo, mas falando pra vocês que com certeza, né, os profissionais da saúde estavam representados nessas manifestações, nessas greves. Essas greves mais recentes não foram dos médicos, foram mais dos enfermeiros em certos locais. Quando teve a greve nacional foi mais com representantes da área da saúde, né? Então sindicatos, técnicos e auxiliares de enfermagem, enfermeiros, né? Então não tanto com os médicos, porque não temos sindicato, né? Nem aqui nem aí, né? Como nós médicos sabemos. Então, enfim, não temos uma representação, né? Vamos dizer, política para nossa profissão. E aqui é a mesma coisa, né? Então a gente, obviamente, né, sofre com toda essa crise sanitária, já numa situação de trabalho fragilizada, com muitas necessidades, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista de pessoas, né? Faltam profissionais por aqui. E isso aí vou discutir com vocês então nesse outro vídeo, porque tem muito pano pra manga. E a última greve que eu tenho aqui marcada foi de 17 de novembro, então uma das mais recentes, né, a mais recente da listinha, que foi a dos lixeiros e auxiliares de saneamento básico de Paris. E o que aconteceu? Aquela conhecida questão também dos brasileiros, que são as mudanças de estatuto da profissão. Por quê? São servidores públicos, existe uma questão aí, uma pressão para privatizar o maior número de setores, né, de serviços públicos, e se eles são privatizados, existe toda aquela coisa de ser demitido para contratar outros, né, empresas terceirizadas, ou senão eles têm que ser forçados a mudar o estatuto dele, que foi esse o caso, e por isso eles se manifestaram. Porque com esta mudança de estatuto eles teriam mudança das regras trabalhistas deles e mesmo perda de tempo anual de férias, né? 8 dias por ano de férias. Então eles se manifestaram por conta disso. Então, para vocês verem, não é só no Brasil, né? E para vocês terem uma noção, né? Tudo isso aconteceu em menos de um mês, né? A gente teve aí manifestações acontecendo no mês de outubro e novembro, aí foi bem intenso, né? Outras manifestações que aconteceram foram, infelizmente, por conta dos atentados. E aí a gente chega nessa quarta parte aí do vídeo,
onde a gente vai falar dos atentados. E aí a gente entra numa questão delicada. Por quê? Porque se fala, né, a gente vai entrar naquele domínio um pouco sensível da religião.